Sejam bem-vindos ao nosso canal, um espaço de quietude, sabedoria e despertar interior. Aqui, compartilhamos ensinamentos inspirados no caminho budista, mensagens que cultivam a presença, a compaixão, a impermanência e a busca pelo equilíbrio. Cada vídeo é um convite à observação profunda, ao desapego e ao florescimento da mente serena, mesmo em meio às tempestades da vida. Neste espaço, refletimos sobre como lidar com o sofrimento, cultivar a atenção plena e encontrar paz no momento presente. Se você busca clareza, harmonia e crescimento espiritual, este canal é para você. Inscreva-se, deixe seu like e caminhe conosco na trilha da consciência e do autoconhecimento. Aqui, cada palavra é uma semente, e o silêncio, uma prática. A história zen mais profunda sobre o desapego. Deixe ir sem sofrer. No alto das montanhas silenciosas do Japão antigo, vivia um velho mestre zen chamado Ryokan. Seus olhos tinham a tranquilidade de quem havia deixado o mundo para trás. Vestia-se com roupas simples, comia pouco, dormia menos. Sua única posse era uma tigela de madeira, usada para recolher arroz, e um manto gasto pelo tempo. Não havia apegos em sua vida, apenas o presente, nu e sereno como o céu da manhã. Certa vez, um jovem viajante, inquieto e consumido por angústias, chegou ao templo onde Ryokan meditava. Carregava nas costas uma mochila repleta de objetos, lembranças de amores passados, cartas antigas, presentes que nunca conseguiu jogar fora, símbolos de conquistas e de fracassos. Cada item era uma âncora que o prendia a um tempo que já não existia. Ao encontrar o mestre, o jovem se ajoelhou e, com olhos marejados, suplicou: Mestre, como posso me libertar dessa dor? Eu perdi pessoas, sonhos, oportunidades. Quanto mais tento esquecer, mais me afundo. Como posso deixar ir sem sofrer? Ryokan não respondeu de imediato. Ficou em silêncio por um longo tempo. O jovem se sentiu desconfortável. Na pressa dos que vivem presos ao tempo, ele queria uma resposta rápida, uma fórmula mágica, uma palavra capaz de aliviar seu coração. Mas o velho mestre, com um gesto leve, apontou para uma pedra que jazia ao lado do caminho. Pegue essa pedra, disse ele. Confuso, o jovem obedeceu. A pedra era pesada, fria, sem valor aparente. Agora carregue-a com você. Onde for, leve essa pedra. Durma com ela, coma com ela, caminhe com ela. Por quanto tempo? Perguntou o jovem, surpreso. Ryokan sorriu, até perceber que não precisa mais dela. Nos dias que se seguiram, o jovem fez exatamente o que o mestre havia ordenado. Carregava a pedra consigo para todos os lugares. Era incômodo, difícil, inútil, mas ele obedecia. Cada vez que se lembrava de suas dores, ele apertava a pedra com mais força, como se ela representasse tudo o que havia perdido. E, de certa forma, representava. Até que um dia, enquanto observava o nascer do sol sobre o vale, ele se deu conta do óbvio. Nada mudaria se ele largasse a pedra, exceto a sua própria leveza. Não havia razão lógica para continuar com aquele fardo. Era apenas hábito, apego, medo. Naquela manhã, sem drama, sem palavras, sem lágrimas, ele soltou a pedra. E então entendeu. O desapego verdadeiro não é forçado. Não é uma tentativa desesperada de esquecer. É o simples reconhecimento de que o que foi já não é mais. E o que é, já basta. Ao retornar ao templo, contou ao mestre o que havia feito. Ryokan apenas assentiu com a cabeça e disse: O sofrimento nasce quando resistimos à impermanência. Mas a vida, meu jovem, é mudança. Tudo o que nasce, morre. Tudo o que vem, vai. Segurar o que quer partir é como tentar segurar o vento com as mãos. O jovem ficou em silêncio. Pela primeira vez não sentia a necessidade de entender tudo com a mente. Sentia com o coração. E isso bastava. Ryokan então levou-o até uma árvore que crescia torta, de lado, quase caindo. Ela havia sido atingida por uma tempestade muitos anos antes, mas nunca foi arrancada. Apenas se inclinou, adaptou-se, continuou crescendo. Seus galhos estavam cheios de flores. Veja, disse o mestre. Esta árvore não chorou a tempestade, não lamentou ter sido ferida. Ela apenas continuou vivendo, mesmo torta. Isso é desapego, permitir que a vida siga, mesmo quando não segue do jeito que queremos.
O jovem contemplou a árvore e sentiu algo se abrir dentro dele. Percebeu que carregar lembranças dolorosas era como recusar-se a florescer. Era manter-se estagnado num passado que não podia mais ser tocado. Naquela noite, ao se deitar no tatame frio, não havia mais pedra ao seu lado. Mas algo mais importante havia surgido. Paz. Não a paz que se compra ou se conquista, mas a paz que nasce quando aceitamos que nada nos pertence. Nem as pessoas, nem os momentos, nem as dores. Tudo é visita, tudo é passagem. E a sabedoria está em ser casa aberta para a vida entrar e sair, sem trancas, sem gritos, sem resistência. Na manhã seguinte, o som do vento nas folhas era quase uma canção. O jovem acordou mais leve, como se tivesse dormido séculos dentro de um silêncio curador. Olhou em volta, sentiu o frescor da brisa no rosto e percebeu que, pela primeira vez, acordava sem o peso do que havia perdido. Mas o caminho do desapego não se encerra com o primeiro passo. O que começa com o soltar da pedra ainda precisa passar por muitos vales internos, zonas ocultas da mente onde a memória insiste em reabrir feridas. Durante o café da manhã, Ryokan o observava em silêncio. Seus olhos viam além da expressão serena do jovem. Enxergavam os resíduos invisíveis, aqueles fios finos e quase imperceptíveis de dor que ainda prendem a alma ao passado. Com um gesto calmo, o mestre apontou para o bosque atrás do templo. Hoje você vai caminhar sozinho, disse ele. Não busque respostas. Apenas caminhe. Observe. Sem questionar, o jovem partiu. O bosque era antigo, com árvores que pareciam sussurrar histórias. Ao longo do caminho, ele viu folhas secas cobrindo o chão, flores desabrochando entre raízes e musgos, pássaros cantando melodias que pareciam vir de outro tempo. Tudo vivia em um ciclo. Nada se agarrava ao que havia sido. A folha que um dia fora verde agora se entregava ao solo. A flor que nascia não se importava com o inverno anterior. Tudo fluía com aceitação. Quanto mais caminhava, mais compreendia. O apego, pensou, não está nas coisas, está no medo de quem somos sem elas. O medo do vazio, do silêncio, de não ter controle. Lembrou-se de uma mulher que havia amado profundamente. Ela o deixara sem explicações. Durante meses, ele se perguntara o que fez de errado, tentando reescrever diálogos, imaginando finais alternativos. Mas ali, naquele bosque, percebeu algo simples. Ela não pertencia mais à sua vida. E isso não fazia dela inimiga, nem o tornava vítima. Era apenas a dança do destino. Pessoas chegam quando precisam chegar e partem quando precisam partir. Parou diante de uma pequena ponte de madeira sobre um riacho. A água corria com leveza, contornando pedras, caindo em pequenas cascatas. Ele se ajoelhou e colocou a mão na água. Gelada, viva, fluida. Tentou segurá-la entre os dedos, mas ela escorria. Sorriu. Assim também eram as experiências. Assim também eram os sentimentos. Não se pode congelar a vida sem matá-la. Ao retornar para o templo, encontrou Ryokan sentado na varanda, observando o pôr do sol. O mestre não perguntou nada. Apenas ofereceu uma xícara de chá. O jovem sentou-se ao seu lado e, por alguns minutos, ambos ficaram em silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, mas acolhe. Há algo que ainda me inquieta, disse o jovem por fim. Eu compreendo o desapego. Aceito que tudo passa. Mas por que dói tanto quando algo ou alguém vai embora? Ryokan fechou os olhos por um instante e respondeu com suavidade. Porque você ainda acredita que o amor deve permanecer. Mas o verdadeiro amor também sabe partir. Você sofre porque confunde permanência com valor. E, no entanto, há amores que duram uma estação e são mais verdadeiros do que aqueles que duram décadas. A impermanência não diminui a beleza. Às vezes, é justamente o que a torna possível. O jovem permaneceu em silêncio. As palavras do mestre caíam como chuva mansa em solo seco. Molhavam raízes profundas de ilusões antigas. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Havia algo se movimentando dentro de si, como se antigas estruturas estivessem desabando lentamente. Pegou uma lanterna de óleo e saiu caminhando pelo jardim. Parou diante do lago e observou o reflexo da lua na água. Ao jogar uma pedrinha no lago, o reflexo se distorceu. E então ele entendeu. O sofrimento também era uma projeção, uma imagem criada pela mente a partir da resistência. Quando parasse de agitar a água com pensamentos,
tudo se tornaria claro. No dia seguinte, Ryokan o convidou para uma tarefa: varrer o templo. Sem palavras, apenas o som da vassoura deslizando sobre as tábuas. Era um gesto simples, repetitivo, mas carregado de ensinamento. Cada folha que era varrida simbolizava algo que poderia ser deixado para trás. Cada espaço limpo representava o espaço interno que surgia quando nos esvaziamos do desnecessário. Após horas de trabalho silencioso, Ryokan olhou para o jovem e disse: "O desapego não significa indiferença, não é frieza, é amor maduro. É a consciência de que tudo tem o seu ciclo. Quando você varre o chão, não odeia as folhas que caíram, simplesmente as reconhece como parte do processo e as deixa ir." O jovem sentiu um nó se desfazer em seu peito. Pela primeira vez, sentia que podia amar sem possuir, amar sem temer a partida, amar como o vento ama as folhas, tocando, balançando e deixando que sigam seu caminho. O sol começava a se pôr novamente. As sombras se alongavam sobre o chão de madeira e o templo mergulhava em uma serenidade quase sagrada. O jovem, agora com os olhos mais calmos, ajoelhou-se diante do mestre e disse: "Obrigado. Eu cheguei aqui procurando respostas, mas encontrei o silêncio. Cheguei querendo entender a dor, mas encontrei o espaço onde ela pode simplesmente ir embora." Ryokan, com um leve sorriso, respondeu: "Você ainda está no caminho, mas agora caminha sem a pedra nas costas. O que vier, virá leve. O que for, irá sem esforço." E assim, o jovem começou a compreender que o verdadeiro desapego não exige sacrifício. Apenas coragem. Coragem para soltar o que não se segura mais. Coragem para amar sem prender. Coragem para continuar, mesmo quando o coração quer parar no tempo. Ele não sabia o que viria depois, mas já não precisava saber. Agora ele confiava no fluxo. Os dias passavam no templo como folhas caindo de uma árvore antiga, em silêncio, sem pressa, sem esforço. O jovem já não marcava o tempo como antes. Não havia mais a ansiedade do amanhã, nem a melancolia de ontem. Havia apenas o agora, vivo e simples, como o som da água escorrendo entre pedras. Numa tarde nublada, Ryokan chamou o jovem para acompanhá-lo até uma aldeia distante. Iriam buscar um saco de arroz doado por camponeses. A trilha serpenteava entre colinas e campos de chá. Enquanto caminhavam, Ryokan falava pouco, mas cada palavra que dizia parecia atravessar véus invisíveis. "A dor não vem só da perda, mas da ideia de que algo nos pertence", disse ele, enquanto observava as folhas ao vento. "Até o corpo que você habita não é seu. Ele pertence à impermanência." O jovem pensou na infância, nas pessoas que havia tentado manter por perto. Pensou nas promessas que fizera e ouvira, como se o amor precisasse de garantias. E ali, naquela estrada, percebeu o quanto havia tentado controlar o incontrolável. O quanto havia tentado congelar momentos, reter afetos, eternizar instantes que, por natureza, não poderiam durar. Chegaram à aldeia ao cair da tarde. Os camponeses receberam Ryokan com reverência. Ofereceram arroz, frutas, sorrisos. O mestre falava pouco, mas com gentileza. A presença dele bastava. Após a refeição, um ancião aproximou-se do jovem e lhe perguntou: "O que você busca nas montanhas?" O jovem hesitou por um instante, mas respondeu: "Quero aprender a deixar ir. Quero não sofrer mais com aquilo que vai embora." O velho camponês riu, sem malícia, e disse: "Mas tudo vai embora, rapaz. Até este corpo frágil que me carrega já começou a partir. O sofrimento não está em ver as coisas indo embora. Está em esperar que fiquem." Aquela noite, dormiram sob um céu encoberto, com o som distante de grilos e o cheiro de terra úmida. O jovem sonhou com um rio. No sonho, tentava atravessá-lo com uma mala enorme nas costas. A correnteza era forte, e quanto mais ele lutava para manter a mala acima da água, mais se afogava, até que num momento de exaustão, soltava tudo, e então flutuava. Ao acordar, compreendeu. O sofrimento não está em perder, mas em não soltar. Durante a volta ao templo, Ryokan parou em frente a um campo florido. Ajoelhou-se e contemplou uma única flor branca, que se abria apesar da névoa. "Veja", disse ele, "essa flor não pede para durar, apenas floresce. Não teme o inverno, não clama pela primavera. Simplesmente é." O jovem se ajoelhou também. Pela primeira vez,
entendeu que desapegar não era um ato de força, mas de humildade. Era reconhecer que a vida não gira ao redor dos seus desejos, que nada deve se dobrar à sua vontade. De volta ao templo, os dias seguiram calmos. O jovem passou a ajudar com as tarefas do monastério. Varria as folhas, colhia legumes, lavava tigelas, tudo em silêncio, tudo em presença. Certo dia, ao cortar lenha, ele ouviu Ryokan dizer: há quem ache que desapego é abandonar tudo, mas o verdadeiro desapego é estar com tudo, e ainda assim, ser livre. Essas palavras ressoaram fundo. Ele pensou nas vezes em que havia tentado fugir, largar tudo, sumir, escapar das dores, mas agora via que desapegar não era ir embora das coisas, era estar nelas sem grudar, sem se prender, sem exigir. Desapegar era olhar para alguém que você ama profundamente, e ainda assim estar disposto a deixá-la ir, se ela precisar partir. Era reconhecer que os instantes mais belos da vida não podem ser guardados, só vividos. Uma manhã, Ryokan entregou ao jovem uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma semente. Plante-a, disse o mestre. Cuide dela, mas saiba que talvez nunca veja a flor. O jovem obedeceu. Plantou, regou, cuidou. E a cada gesto, entendia que a beleza não está no resultado, mas na entrega. A flor talvez não nascesse, e isso não tirava a dignidade do ato. Algumas semanas depois, o jovem recebeu uma carta. Era de sua mãe. Dizia que o pai estava doente, que sentia sua falta, que o mundo fora do templo continuava girando, com suas dores e alegrias. Ele sentiu um aperto no peito. A mente quis voltar. Apegou-se à ideia de dever, de culpa, de saudade. Mas dessa vez, não resistiu ao sentimento. Deixou-o vir, chorou, sentiu, e depois soltou. Ryokan, ao saber da carta, apenas disse: se precisar partir, vá. O que você aprendeu aqui não fica nas montanhas. Está em você. O jovem ficou em silêncio. Não sabia ainda se partiria, mas sabia que, onde quer que fosse, não seria mais o mesmo. E então, numa noite de chuva leve, enquanto meditava diante da vela acesa, percebeu algo que nunca havia visto com clareza. Desapegar não é ausência de amor. É o amor mais puro. Aquele que não prende, que não exige, que não cobra. Aquele que vê o outro livre e ainda assim o ama. O desapego é um tipo de fé. Fé de que a vida sabe o que faz. Fé de que mesmo quando algo ou alguém vai embora, há um espaço abrindo-se dentro de nós para que outra coisa nasça. E nesse espaço brota a paz. Na manhã seguinte, o jovem acordou antes do nascer do sol. O ar estava fresco e a névoa pairava sobre as pedras do jardim. Por um momento, tudo parecia suspenso, como se o tempo observasse em silêncio cada pequeno gesto da vida. Ele saiu descalço, pisando com suavidade sobre a terra úmida. Sentia-se presente, inteiro, mas não mais como alguém que busca respostas. Agora caminhava como quem apenas caminha. Encontrou Ryokan sentado sob a cerejeira, mesmo antes das flores desabrocharem. O mestre estava imóvel, olhos semicerrados, como se escutasse algo que o mundo comum não podia ouvir. Ao perceber a aproximação do jovem, Ryokan falou sem virar o rosto. Quando você cala, tudo fala. O jovem sentou-se ao lado dele, em silêncio. Ali, compreendeu que o aprendizado mais profundo não vinha das palavras, mas dos espaços entre elas. Era no intervalo entre os pensamentos, entre as expectativas, entre as lembranças e os desejos, que morava a paz. Os galhos secos da cerejeira começaram a se mover levemente com o vento. E o mestre, como se lesse os pensamentos do jovem, completou: o desapego não é a morte do sentir, é o nascimento da liberdade dentro do sentir. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ryokan o levou até uma trilha pouco usada, que subia por um costão rochoso até um mirante natural. Era uma subida longa e silenciosa. O mestre andava à frente com passos lentos, mas firmes. A cada curva do caminho, o jovem percebia a ampliação da paisagem. O vale, os campos, os telhados da aldeia distante. E, acima de tudo, o céu, vasto, limpo, profundo. Nos dias que se seguiram, o templo parecia ainda mais silencioso. Ou talvez fosse ele quem estivesse mais atento. Cada folha caindo no chão parecia conter um ensinamento. Cada tigela lavada era como um mantra. E dentro de si,
tudo ia se assentando. Uma tarde, durante uma meditação, sentiu uma memória dolorosa emergir. Uma traição antiga, uma ferida que ele acreditava ter superado. Mas agora, ao encarar aquilo, algo era diferente. Ele não tentava mais afastar a dor, não tentava reescrever os fatos. Apenas olhava, sentia, permitindo que a emoção viesse e partisse, como uma onda que toca a praia e volta ao mar. Quando abriu os olhos, chorava, mas era um choro sem peso, sem apego, um choro de libertação. Mais tarde, Ryokan comentou: às vezes o desapego não vem da mente, mas do corpo. Quando você chora, seu corpo solta o que a mente insiste em segurar. O jovem assentiu, e sentiu que sim, algo havia se soltado para sempre. No final da semana, Ryokan o chamou para uma última caminhada. Subiram juntos até uma pequena clareira onde havia uma rocha com inscrições antigas. Era um lugar sagrado, usado pelos monges há séculos. Ali, o mestre acendeu um incenso e disse: antes de partir, deixe algo seu aqui, não algo material, mas algo interno, algo que você já não precisa mais. O jovem fechou os olhos e buscou dentro de si aquilo que ainda o mantinha preso. Veio a imagem do medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido. Respirou fundo e, naquele sopro, entregou tudo. Está feito, disse em voz baixa. Ryokan apenas sorriu. O sorriso de quem sabe que um ciclo se fechou. Nos dias que se seguiram, o templo parecia ainda mais silencioso. Ou talvez fosse ele quem estivesse mais atento. Cada folha caindo no chão parecia conter um ensinamento. Cada tigela lavada era como um mantra. E dentro de si, tudo ia se assentando. Uma tarde, durante uma meditação, sentiu uma memória dolorosa emergir. Uma traição antiga, uma ferida que ele acreditava ter superado. Mas agora, ao encarar aquilo, algo era diferente. Ele não tentava mais afastar a dor, não tentava reescrever os fatos. Apenas olhava, sentia, permitindo que a emoção viesse e partisse, como uma onda que toca a praia e volta ao mar. Quando abriu os olhos, chorava, mas era um choro sem peso, sem apego, um choro de libertação. Mais tarde, Ryokan comentou: às vezes o desapego não vem da mente, mas do corpo. Quando você chora, seu corpo solta o que a mente insiste em segurar. O jovem assentiu, e sentiu que sim, algo havia se soltado para sempre. No final da semana, Ryokan o chamou para uma última caminhada. Subiram juntos até uma pequena clareira onde havia uma rocha com inscrições antigas. Era um lugar sagrado, usado pelos monges há séculos. Ali, o mestre acendeu um incenso e disse: antes de partir, deixe algo seu aqui, não algo material, mas algo interno, algo que você já não precisa mais. O jovem fechou os olhos e buscou dentro de si aquilo que ainda o mantinha preso. Veio a imagem do medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de ser esquecido. Respirou fundo e, naquele sopro, entregou tudo. Está feito, disse em voz baixa. Ryokan apenas sorriu. O sorriso de quem sabe que um ciclo se fechou. Ao retornarem ao templo, os sinos tocaram. Era o sinal de que a tarde terminava. Mas para o jovem, era o anúncio de um renascimento. E assim, sem fanfarras, sem despedidas dramáticas, sem promessas, algo dentro dele havia mudado. Algo havia se libertado. E o que ficou? Foi leveza. O céu amanhecia em tons suaves quando o jovem começou a arrumar seus poucos pertences. A manta que usava para dormir, a tigela que lhe fora dada ao chegar e um caderno de anotações, onde havia registrado pensamentos e silêncios. Não havia muito o que levar. E pela primeira vez, ele sentia que não precisava de mais nada. Ryokan observava de longe, sem interferir, como o vento que passa entre as árvores sem tocá-las. Quando o jovem terminou, aproximou-se do mestre e fez uma reverência profunda. Não com as palavras, mas com o corpo inteiro. Uma reverência de gratidão, de humildade, de rendição. Está pronto? Perguntou Ryokan. Estou. Mas não da forma como imaginei que estaria. Achei que sairia daqui cheio de respostas, mas parto apenas com silêncio. O mestre assentiu. O silêncio é a resposta mais pura. Desceram juntos parte do caminho, até a bifurcação onde as trilhas se dividiam. Uma voltava para a aldeia, a outra levava ainda mais alto,
para um eremitério abandonado. Ryokan parou ali e olhou para o horizonte. Quando você for ferido novamente, disse ele com voz tranquila, lembre-se de não segurar o espinho. Deixe-o cair. A dor passa. O apego é o que sangra. O jovem escutou em silêncio. Era como se cada frase do mestre ficasse gravada não na memória, mas no coração. Depois de mais um instante de silêncio, Ryokan apenas virou-se e seguiu de volta pela trilha, sem olhar para trás. O jovem permaneceu ali, parado, respirando o ar leve da montanha. Sentia-se vazio, sim, mas não como quem perdeu algo. Era um vazio fértil, como o solo antes da semente. Um espaço pronto para o que a vida quisesse plantar. A caminhada até a aldeia foi serena. Os sons do mundo que antes pareciam barulhos, agora soavam como parte da mesma música. O tilintar distante de sinos, as conversas dos aldeões, o rangido das rodas de carroça, o vento entre os bambuzais. Na vila, reencontrou sua mãe. Os olhos dela estavam marejados, mas não havia cobrança em seu olhar. Apenas acolhimento. Você mudou, disse ela. Ele apenas sorriu. Não sabia explicar. Nem precisava. Nos dias que se seguiram, passou a cuidar do pai, que ainda se recuperava. Ajudava com as tarefas simples. Colhia ervas, preparava chás, contava histórias. Não falava do templo, nem das lições, mas todos à sua volta sentiam que algo diferente pulsava em seu jeito de existir. Certa tarde, enquanto cuidava da horta, uma criança da vizinhança se aproximou. Carregava um passarinho ferido nas mãos. Os olhos da criança estavam aflitos. Ele caiu do ninho. O que eu faço? O jovem olhou para o pequeno ser que respirava com dificuldade. Tocou-o com delicadeza. Depois, olhou para a criança e disse: cuide dele, mas saiba, talvez ele voe, talvez ele morra. Você pode amar, mesmo assim. A criança franziu a testa sem entender de imediato, mas ficou em silêncio, como se algo dentro dela também tivesse sido tocado. Naquela noite, ao olhar o céu estrelado, o jovem sentiu uma leve saudade do templo, mas não uma saudade dolorosa. Era como sentir saudade de um sonho bonito que, ao despertar, ainda aquece o coração. Ele compreendeu que o templo nunca foi um lugar, era um estado, e esse estado agora caminhava com ele. Certa vez, foi até o rio onde costumava brincar na infância. Sentou-se na margem e observou a correnteza. Por um momento, tudo pareceu igual ao passado, mas havia algo novo. Ele não queria voltar no tempo, não queria recuperar o que havia sido. Tudo o que precisaria já estava ali, no movimento da água, no cheiro das pedras, na simplicidade de estar presente. E então, algo dentro dele se dissolveu. Era como se as últimas amarras, as últimas sombras de apego tivessem enfim se desfeito. No dia seguinte, caminhou até a montanha mais próxima, sozinho. Levaria algumas horas até o topo. Quando chegou, o vento era forte e o céu, limpo. Sentou-se na pedra mais alta e fechou os olhos. Ali, lembrou-se de todos que haviam passado por sua vida. Os que o feriram, os que o amaram, os que partiram cedo demais, os que ficaram tempo demais. E um a um, foi deixando-os ir. Não era um adeus, era um gesto de amor. Eu te solto, murmurava com o coração em paz. Porque te amo, e porque preciso seguir. E então, percebeu que ninguém verdadeiramente vai embora. Cada pessoa deixa algo, um ensinamento, um gesto, uma marca. A vida não leva, ela transforma. Ali, no alto da montanha, sem templo, sem mestre, sem certezas, ele enfim entendeu. O desapego não é sobre permanecer inteiro, mesmo quando partes de você vão embora com os ventos do tempo. E pela primeira vez, ele sorriu. Não como quem venceu algo, mas como quem finalmente se rendeu. Os dias passaram sem pressa, como devem passar os dias vividos com presença. O jovem agora caminhava com passos firmes, porém leves. Já não buscava o silêncio. Ele se tornara o silêncio. Já não tentava encontrar respostas. Havia feito as pazes com as perguntas. Sua presença na vila tornou-se discreta, mas transformadora. Pessoas vinham até ele em busca de conselhos, mas raramente recebiam respostas diretas. Em vez disso, encontravam escuta, espaço, paz. Ele aprendera com Ryokan que, às vezes, tudo o que o outro precisa é ser ouvido sem pressa. Em uma manhã de céu claro,
uma mulher foi até ele com os olhos marejados. Havia perdido o filho meses antes e dizia que não conseguia seguir. Carregava no peito uma dor aguda, feita de ausência, culpa, saudade e lembranças que não passavam. Como continuar? Perguntou ela. Como seguir sem esquecer? Como viver sem trair o amor que sinto? O jovem segurou as mãos dela com delicadeza e respondeu com voz calma. Você não precisa esquecer, só precisa deixar de resistir. Ela o olhou, confusa, e ele completou. O amor verdadeiro não se perde com o tempo. Ele não mora na lembrança. Mora no modo como você continua vivendo. Amar alguém que partiu é honrar o que ele deixou em você, vivendo com mais amor ainda. Ela fechou os olhos e chorou. Mas era um choro diferente. Um choro de liberação, não de desespero. E naquele instante, ele compreendeu que a sabedoria não se mostrava nas grandes respostas, mas nos gestos pequenos, feitos com presença e compaixão. À medida que os meses passavam, a simplicidade se tornava sua única prática. Acordava com o sol, preparava o chá com atenção, regava as plantas como quem reza. O mundo externo permanecia o mesmo, com seus ciclos, suas dores, suas festas e suas perdas. Mas por dentro, havia uma clareza que antes ele não conhecia. Uma paz que não dependia das circunstâncias. Certo dia, sentado à beira do mesmo rio de sua infância, avistou uma menina brincando sozinha, jogando folhas na correnteza e observando-a sumirem com os olhos brilhando. Ele se aproximou e perguntou o que ela fazia. Estou deixando minhas dúvidas irem embora com a água, disse ela, sorrindo. Ele riu. Um riso leve, como o de Ryokan. E pensou. Talvez a sabedoria esteja mais próxima da infância do que da razão. Talvez desapegar seja isso, permitir que o fluxo leve o que precisa partir, sem lutar, sem gritar, sem se perder. Naquela noite, ao caminhar pela trilha que levava ao alto de uma pequena colina, olhou para o céu cheio de estrelas e sentiu uma sensação familiar. Uma presença silenciosa, como a de um velho amigo. Por um instante, sentiu que Ryokan estava ali, com ele. Não como imagem, não como memória, mas como parte de si. Fechou os olhos e recordou o templo, o jardim de pedras, a tigela simples, o som do vento entre os pinheiros. Mas agora sabia. Não precisava mais voltar. Aquilo tudo existia dentro dele. Era parte de sua respiração, de sua escuta, de seu modo de existir. E então, com os pés descalços tocando a terra fria, ele se ajoelhou e sussurrou para o universo. Eu solto. Eu confio. Eu sigo. E ao dizer isso, não estava abrindo mão de nada. Estava apenas abrindo espaço. O desapego, ele agora sabia, não é sobre se afastar do mundo. É sobre estar nele com leveza. É sobre amar tudo e, ainda assim, estar preparado para perder. É sobre acolher cada chegada com gratidão e cada partida com respeito. É a arte de não reter, nem pessoas, nem sentimentos, nem momentos. É viver como o vento, tocar, transformar, seguir. Na manhã seguinte, acordou cedo e sentiu um chamado inexplicável. Pegou sua pequena mochila e caminhou até a entrada da vila. Não disse adeus a ninguém. Apenas partiu, com o mesmo silêncio com que chegou ao templo. Sabia que a estrada seguiria mudando, como ele também mudaria. Mas agora estava pronto para o que quer que viesse. Caminhava sem mapas, sem planos, sem pressa. Sabia que nada precisava durar para ser eterno. Porque tudo o que é vivido com verdade permanece, mesmo quando se vai. E com o coração leve como nunca antes, ele desapareceu na trilha, entre os sons suaves da natureza e a luz dourada de um novo dia.